Então, o tema do nosso pequeno trabalho é o que é a vidência. E do latim, vidência, particípio presente de videre, de ver. É um nome feminino, faculdade de vidente, condição de quem tem visões, suposta visão sobrenatural. Então, a vidência já nos diz o dicionário de língua portuguesa que é uma suposta visão sobrenatural. E é assim, a vidência é um tipo de mediunidade. Isto é, há médiuns que têm a capacidade, médiuns chamados de efeitos físicos, que têm a capacidade de manifestar por efeitos físicos a interligação entre os espíritos e os espíritos com o corpo, entre nós. Há os médiuns sensitivos, que são aqueles que sentem as presenças de alguma forma, porque sentem a dor, sentem o bem-estar, mas que não é deles, que é dos espíritos que lhes chegam. Há os médiuns audientes, que são aqueles que ouvem os espíritos. Há os médiuns falantes, que são aqueles pelos quais os espíritos falam. Há os médiuns sonâmbulos, que têm que estar no estado sonâmbulo para que possam perceber o mundo espiritual. Há os médiuns curadores, aqueles que têm a capacidade de curar. E há os médiuns de psicografia, aqueles que têm a capacidade de escrever as ideias que o espírito lhe transmite. E temos então aqui os que vamos estudar hoje, os médiuns videntes. Os médiuns videntes, diz-nos no livro dos médiuns, de Allan Kardec, os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. É fácil, enquanto que aqueles que escrevem, sentem, ouvem, o médium vidente vê. E vê com que olhos? Com os olhos da alma. Porque ele não precisa de ter os olhos físicos abertos para ver os espíritos. Ele pode ter os olhos cerrados e ver os espíritos. É um pouco confuso, mas é mesmo assim. Há invisuais, que são médiuns de vidência, que são invisuais, são cegos, mas conseguem ver os espíritos com os olhos da alma. E isto é um exemplo muito bom para perceber o porquê de um médium com os olhos fechados ver os espíritos. E depois há médiuns que têm esta faculdade no seu estado normal, estão aqui, e veem os espíritos. Há médiuns que, estando aqui, conseguem ver os que aqui estão e todos aqueles que estão nestas cadeiras vazias que nós não conseguimos ver, mas que estão cá. E outros só possuem essa capacidade no estado sonambúlico, portanto, ou aproximado do sonambulismo, só, portanto, estando num estado em que estão
em transe é que conseguem ver esses espíritos, não conseguem assim num estado normal. É raro que esta capacidade seja permanente, sendo quase sempre um resultado de uma crise súbita e passageira. Podemos incluir na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas da segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho é também uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente a mediunidade de vidência. Será explicado noutros assuntos. O médium vidente ele próprio acredita que vê com os olhos, como os que têm a dupla vista, mas na realidade é a alma que vê e por isso tanto o vê como com os olhos abertos ou fechados. E ainda no livro dos médiuns, diz-nos o seguinte Allan Kardec: devemos distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente de ver os espíritos. Isto é, as primeiras, as aparições acidentais e espontâneas, ocorrem com mais frequência no momento da morte de pessoas amadas ou conhecidas, que vêm advertir-nos da sua passagem para o outro mundo. Há numerosos exemplos de casos dessa espécie, sem falar das ocorrências de visões durante o sono. Eu quero partilhar aqui convosco que eu, recentemente, no Natal, perdi o meu pai para a pátria espiritual e durante muitos meses eu sonhava com ele e eu sonhava com ele a falar com ele, a falar do que eu já era capaz de fazer no meu dia a dia. Meus irmãos, eu falava com o espírito do meu pai em sonho. É preciso perceber que eu vi o meu pai num sonho. Eu não sou médium, muito menos médium vidente. Contudo, porque foi uma situação acidental, espontânea, ele partiu e eu gostava de lhe dizer coisas, de lhe contar. E no sonho eu contava-lhes e eu via o meu pai no sonho e via o meu pai com vida, com a vida no mundo espiritual. Outras vezes são parentes ou amigos que, embora mortos há muito tempo, aparecem para nos avisar de um perigo, dar um conselho ou pedir ajuda. Essa ajuda é sempre a execução de um serviço que ele não pôde fazer em vida ou em socorro das suas preces. Este tipo de aparições, o sonho que eu vos contei e portanto, em situações assim que acontecem acidentais, são fatos isolados e têm um caráter individual e pessoal. Não constituem, pois, uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos frequente, de ver os espíritos que se aproximam, mesmo que estranhos. É essa faculdade que define o médium vidente. Entre os médiuns videntes há os que veem somente os espíritos evocados. Isto é necessário evocar esse espírito para que aquele médium consiga vê-lo, podendo descrevê-los nos menores detalhes dos seus gestos, da expressão fisionómica, os traços característicos do rosto, as roupas e até mesmo os sentimentos que revelam. Há outros que possuem a faculdade em sentido mais geral, vendo toda a população espírita
do ambiente de ir e vir e, poderíamos dizer, entregue a seus afazeres. O exemplo que eu já vos dei, um médium de vidência que tenha esta faculdade num sentido mais geral, poderia estar aqui a ver os espíritos que aqui estão nas cadeiras que nós não vemos ninguém, mas elas estão ocupadas. Assistimos aqui, vamos aqui falar sobre uma situação real, um caso real, em que Allan Kardec diz-nos: assistimos certa noite à representação da ópera Oberon, ao lado de um excelente médium vidente. Havia no salão um grande número de lugares vazios, mas muitos estavam ocupados por espíritos que pareciam acompanhar o espetáculo. Alguns se aproximavam de certos espectadores e pareciam escutar as suas conversas. No palco se passava outra cena. Por trás dos atores, muitos espíritos joviais se divertiam em contracená-los, imitando-lhes os gestos de maneira grotesca. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores, esforçando-se por lhes dar mais energia. Um desses mantinha-se junto a uma das principais cantoras. Julgamos as suas intenções um tanto levianas e evocámos após o baixar da cortina. Eles viram aquele espírito sobre uma das cantoras e acharam que ele estava a ter uma atitude leviana que poderia prejudicar a cantora. E então o médium evocou, chamou esse espírito e ele atendeu-os e reprovou com severidade o julgamento. Não sou o que pensas, disse, sou o seu guia, o seu espírito protetor, cabe-me dirigi-la. Após alguns minutos de conversação bastante séria, deixou-nos dizendo: adeus, ela está no seu camarim e preciso velar por ela. Vejam, maravilhoso, aquela cantora tinha um espírito que tinha boas intenções, era o seu guia, era o seu anjo protetor e a estava ali a acompanhar no trabalho dela, naquele que é a sua profissão. Evocamos depois o espírito de Weber, autor da ópera, e lhe perguntámos o que achava da representação. Ele disse: não foi muito má, respondeu, mas fraca. Os atores cantam, eis tudo. Faltou inspiração. Espera, acrescentou, vou tentar insuflar-lhes um pouco de fogo sagrado. Vimo-lo então sobre o palco pairando acima dos atores. Um eflúvio parecia-se derramar dele para os intérpretes, espalhando-se sobre eles. Nesse momento verificou-se entre eles uma visível recrudescência da energia. Vejam o que é maravilhoso na arte, em que o autor daquela ópera, que já se encontra no plano espiritual, vem ali ajudar os atores que estão naquele momento em palco, dando-lhes energia, dando-lhes fogo, como ele disse, um fogo de vivenciar a ópera de uma forma mais intensa e não estar ali somente a representar. E ainda há outro facto que prova a influência dos espíritos sobre os homens sem que estes o percebam. Assistimos a uma representação teatral com outro médium. Conversando com um espírito espectador, disse-nos ele: estás a ver aquelas duas senhoras sozinhas num camarote de primeira? Pois bem, vou-me esforçar para tirá-las do salão. Dito isso, foi-se colocar no camarote das senhoras e começou a falar-lhes. Súbito, as duas, que estavam muito atentas ao espetáculo,
Se entreolharam, parecendo consultar-se, e a seguir se foram, não voltando mais. O Espírito nos fez então um gesto gaiato, significando que cumprira a sua palavra. Mas não o pudemos rever para pedir-lhe maiores explicações. O que é que terá acontecido para que aquele Espírito, o que é que ele terá feito? As senhoras não eram médiuns, não o ouviam, mas ele terá-lhes causado algum desconforto de tal forma que elas saíram. E essa era a intenção dele. Era a intenção. Então, o que significa que nós não precisamos de ver, de ouvir, mas podemos senti-los. E somos influenciados pelos Espíritos. Somos influenciados por aqueles que nos guiam, quando nós os ouvimos, mas também somos influenciados negativamente por aqueles que ainda se comprazem no mal. E o que é que nós podemos fazer, uma vez que não vimos, não ouvimos, não sentimos, para não ser tão facilmente influenciados por estes espíritos? Primeiro, prática do bem. Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem a nós. A oração. Pedir proteção ao nosso anjo da guarda. Silenciar da vida agitada que levamos para o ouvir, para ouvir as suas intuições, para que o caminho que possamos seguir seja o caminho que verdadeiramente aqui viemos para seguir. E muitas vezes somos assim testemunhas do papel que os espíritos exercem entre os vivos. Observamo-los e observamo-los, os médiuns, que têm essa capacidade em diversos lugares de reuniões, em bailes, concertos, sermões, funerais, núpcias, etc. Em toda a parte os encontramos atiçando as más paixões, insuflando a discórdia, excitando as rixas e regozijando-se com as suas proezas. Outros, pelo contrário, combatem essa influência má, mas só raramente são ouvidos. E então, a faculdade de ver os espíritos pode sem dúvida se desenvolver, mas é uma dessas faculdades cujo desenvolvimento deve processar-se naturalmente, sem que o provoque. Se não quiser expor-se às ilusões da imaginação, quando temos o germe de uma faculdade, ela se manifesta por si mesma. Devemos, por princípio, contentar-nos com aquelas que Deus nos concedeu, sem procurar o impossível, porque então, querendo ter demais, arrisca-se a perder o que se tem. Não devemos, então, diz-nos Allan Kardec, não devemos querer provocar essa mediunidade. Isto é, a mediunidade processa-se naturalmente. E se ela se manifestar, sim, devemos trabalhar, devemos orientar, mas com aquilo que Deus nos concedeu. Algumas pessoas podem, sem dúvida, enganar-se de boa fé, mas outras podem simular essa faculdade por amor próprio ou interesse. Nesse caso, deve-se particularmente levar em conta o caráter,
a moralidade e a sinceridade habituais dessa pessoa. Mas é sobretudo nas questões circunstanciais que se pode encontrar o mais seguro meio de controle, porque há circunstâncias que não podem deixar dúvidas, como nos casos de exata descrição dos espíritos que o médium jamais teve ocasião de conhecer quando encarnados. Então, o exercício da mediunidade é um aprimoramento constante. É uma luta sem tréguas contra o personalismo. É o exercício da humildade. É o estudo e devotamento ao próximo. E assim nos diz no livro O Evangelho de Chico Xavier. Então, é muito importante que saibamos distinguir o que é que são médiuns videntes de médiuns que se podem fazer de videntes. É muito importante que não nos deixemos enganar. É muito importante que saibamos perceber o que é de bem e o que não é. Ainda há outros sinais de vidência comuns, que estão muito comuns em médiuns. Um escuta sons e sente cheiros que não estão no ambiente. Outro pode ver vultos. Vê espíritos que falam consigo. É capaz de ver diferentes cores nas pessoas. Não se sente bem em lugares com muitas pessoas. Busca pelo autoconhecimento e desenvolvimento da espiritualidade. E a sensação de emoções que não são suas, como choro, raiva e angústia. São sinais de vidência, são sinais de mediunidade que devemos estar atentos para trabalhar em nós. As ferramentas que Deus colocou no nosso caminho para o nosso aperfeiçoamento. A todos, muito obrigada pela vossa atenção.